Então, bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande falar para vocês de Maria Santíssima. Neste sábado, 21 de setembro de 2024, já nos aproximando da quaresma, já nos aproximando da quaresma não, que a gente está fazendo, já nos aproximando do dia 29, festa dos santos arcanjos, dos anjos e dos arcanjos. Quem como Deus, ninguém como Deus. Depois de Deus, ninguém como a Virgem Maria. Virgem antes, durante e depois do parto. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje para você. Você acredita no dogma? Se você não acredita no dogma de fé da Igreja Católica, Apostólica Romana, você não pode se dizer católico. Quer dizer, pode até se dizer católico, mas não é. Porque Maria Santíssima é virgem antes, durante e depois do parto. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora é a esposa do Espírito. Por isso que nós, quando começamos alguma meditação sobre a Sagrada Escritura, a gente deve dizer em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. E dizendo em nome do Espírito, saudamos a Virgem Maria, que é a esposa. Amém? E hoje, desse livrinho As Alegrias de Maria, que é um livro que eu já partilhei com vocês, da Maria Emi Oquendo Nogueira, da Comunidade Católica Shalom, ela é a cofundadora. Vamos meditar um pouquinho hoje, nesse sábado 21 de setembro, a Concepção Imaculada. Levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim. A primeira alegria de Maria foi, sem dúvida, sua concepção, sem pecado original. Tal privilégio único foi presenciado no segredo da Trindade, que era previsão aos méritos de Cristo. Não permitiu que a herança maldita do pecado a tocasse. É precioso e único o momento da fecundação do óvulo. É o momento em que um pai e a mãe e Deus se unem para gerar um novo ser. Momento do qual o Senhor, o Pai do céu, participa, criando uma alma única para a sua mais nova criatura. Como hoje, a ciência comprova o momento da concepção é crucial para a nova vida, que se alegra de forma insondável ao ver seu início cercado de amor, gratidão, fé, calor, esperança. Por outro lado, entristece sobremaneira ao ver sua concepção feita em meio ao egoísmo, ao ódio, à bebedeira, à vingança, ao pecado. A concepção de Maria, como todas as concepções, foi imersa no amor eterno e infinito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diferente de todas as outras, porém foi mergulhada na expectativa de fé e esperança de centenas de gerações sofridas sobre o jugo do pecado. Depois de Jesus, o Emanuel, ninguém, olha aí, ninguém foi tão esperado quanto Maria, a aurora da salvação. A única concepção imaculada da história da humanidade foi protegida pelo segredo que a fez semelhante a todas as outras. Na aparência, mais um casal se une no ato conjugal, mais um óvulo é fecundado, mais um embrião se aninhará, silencioso, no útero de sua mãe. Mais uma alma criada por Deus, unicamente para essa criança, no momento mesmo da união entre espermatozoide e óvulo. Diferente de todas, porém, esta bendita, feliz, bem-aventurada santa criança, ao ser concebida, recebe das mãos de Deus a graça que a faz totalmente limpa,
totalmente intocada pela herança do pecado, das origens. É plena de graça. É a mesma graça, essa criança singular. Como traduzir a alegria intensa, invisível, o júbilo do céu e da terra, por esse momento único? Se é imensa alegria no céu e na terra pela concepção de uma criança, marcada pelo pecado, qual não terá sido o júbilo pela concepção sem pecado desta menina? E que alegria não terá experimentado a própria menina? Certamente a alegria da salvação, de que nos fala a palavra, alegria indescritível, insondável, de quem não foi nem jamais será tocada pelo pecado nem pelo mal. O júbilo de ter sido preservada graças à ação amorosa de Deus, a plenitude sem fim de ter sido concebida, livre do jugo do pecado e da morte. O deleite indescritível de quem se vê unida à própria Trindade, santa, continuamente, eternamente, inseparavelmente. Quem poderia descrever a alegria da salvação que plenificou corpo e alma da menina desde o primeiro segundo de sua existência? A Trindade guarda o segredo dessa alegria. Só ela é esse microscópico óvulo fecundado. A conhecem. Só ela e esta menininha a partilham plenamente, assim na terra como no céu. Se nós formos ler este livro, As Alegrias de Maria e muitos outros que falam dos dogmas, com a nossa cabeça, aí nós vamos até ficar louco. Mas se nós lermos, meditarmos na Lexio Divina, com a fé, um dogma, é motivo de louvor. Né? E eu quero ver também aqui, então eu vou repetir a palavra da Amy hoje na meditação. Quem não crê nos dogmas da igreja não é católico. O dogma é um dado de fé. O que está agindo aqui é o dom da fé, o dom teologal. Fé, esperança, caridade. A fé é um dom teologal. Como é que eu vou exercitar essa fé? Vivenciando. Porque para mim, quando eu era pequenininha, quando eu tinha assim na adolescência, os 13 para 14 anos, eu já conhecia a Deus, através da minha tia Maria, que eu já falei para vocês. Ela me dizia que Maria era santa e que ela tinha se casado com José. Ela dizia bem direitinho, minha tia, mas ela não tinha vida conjugal com ele, porque ela era santa e ele era chamado a sê-lo pertinho dela, e ele acolheu Maria para ser sua esposa, mesmo sem ter nunca a tocado. E esse a tocado era tocado como um homem toca uma mulher quando se casa. E ali na minha cabeça eu ficava, mas não consigo entender. Por quê? Porque eu não estava usando a minha fé que descia para o coração. Eu estava usando a minha cabeça. E na cabeça tem a razão. E ali eu ficava, não, mas isso não sei, não consigo. Mas o tempo foi passando e isso foi descendo ao meu coração. É um dogma. Eu só acredito com a fé. Então, essa fé teologal da fé, a igreja vai relatar Maria virgem antes, durante e depois do parto. Podemos contemplar José e Maria diante desse fato, né? Porque José também duvidou. Mas ele, ao dormir, o anjo disse, não tenha medo, José. O que vai nascer do ventre de Maria é tudo do Espírito. Tudo vai ser com o Espírito Santo, ele deve ter dito, né? Para ele entender direitinho. E ali José calou.
porque sabia que o ventre de Maria trazia o Santo dos Santos, o Emanuel, aquele que viria para salvar o mundo, Jesus, Yeshua. Aquele menino era filho de Deus. E eles, José e Maria, testemunharam o nascimento virginal de Jesus. E depois o anjo aparece a José e diz: foge, quando Jesus nasce. Foge para o Egito porque Herodes quer matar o menino. E aí José, Maria e Jesus vão para o Egito. É uma vida de milagres, mas também uma vida normal que eles viviam na casa de Nazaré, feita de muitas graças, assim como a nossa deve ser, a minha e a sua. Nossa casa deve também testemunhar esse amor. Os hábitos, os valores, iguais às outras famílias que existem, eles se abriam à graça de Deus. José e Maria contemplavam a graça perfeita que é Jesus. A graça ali, no meio deles, naquela casa. Jesus, menino. Quem educa as crianças? Os pais. Quem educou Jesus? Maria e José. Há um cântico da igreja chamado Acatistos, né, que é uma poesia, uma linguagem poética da igreja oriental, que medita sobre isso. E hoje eu vou ler um pouquinho desse poema, Acatistos, né? Tão profundo mistério, buscando entender, pergunta o anjo à Virgem Maria. No meu casto seio, como será possível ser gerado um filho? E em grande reverência, o anjo assim cantava. Eu cantei muito tempo no noviciado, né? 1 ano, quando fui noviça da comunidade católica Shalom. Vou ver agora se eu consigo cantar, né? Ave, sinal do supremo conselho, ave, ó prova de oculto mistério, ave, primeiro prodígio de Cristo, ave, compêndio das suas verdades, ave, ó escada celeste descida por Deus, ave, ó ponte que levas o homem ao céu, ave, portanto, cantado pelo coro dos anjos, ave da ordem infernal, implacável flagelo, ave ao mundo a luz deste inefável, ave o modo a ninguém revelaste, ave a ciência dos sábios transcendes, ave no peito dos crentes resplendes. E o que mais marcou aqui, nesse poema? Ave, ó escada celeste descida por Deus. Ave, ó ponte que leva os homens ao céu. Todas as vezes que nós rezamos o texto, as Ave Marias querem dizer: como te amo, mamãe. Como te amo, me leva para o céu. E ela que já está lá, que é toda de Deus, beleza de Deus, a surpresa de Deus, formosura de Deus, ela vai nos aguardando lá, até um dia, né, mamãe? E, aproveitando, hoje
toda a igreja lembra São Mateus. Que eu vou colocar aqui na liturgia, que eu estou sem minha liturgia aqui pertinho, a liturgia diária. Hoje a igreja lembra São Mateus. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre São Mateus? Eu sempre falo sobre ele, porque ele foi um apóstolo que seguiu Jesus. Mas antes de seguir Jesus, ele tinha uma vida difícil, a gente pode muito dizer difícil. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus 9, capítulo 9, versículo de 9 a 10. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Eita, esse nome é difícil, né, gente? Coletoria de impostos. E disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentavam-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São Mateus apóstolo. A gente, quando olha Jesus, fazendo alexo, né, gente? Vê Jesus chamando Mateus ali, naquele lugar tão perverso. Naquele lugar que eu lendo um pouquinho, era o lugar mais detestável, que era uma coletoria, né? Era mais detestável do que... Não havia nada mais detestável naquele tempo do que um coletor, né? Porque era uma profissão desprezível. Já diz os historiadores. Porque um judeu que se dizia coletor, que estava ali na coletoria, era desprezado em primeiro lugar pelos seus pais. Né? A primeira pessoa que o desprezava era a família. Imagina a solidão que Mateus enfrentava. Tinha uma vida cheia de dinheiro, dinheiro não faltava, mas também ele pegava também a mais para ele, né? E Jesus já sabe de todas as coisas, desde toda a eternidade, porque Ele é Deus, onisciente, onipresente e onipotente, passa por ali pela coletoria e diz: vem e segue-me. Vem, Mateus, segue-me. A palavra vai dizer que Mateus se levantou. Esse levantar-se significava dizer: eu não quero mais ficar neste lugar. Então ele se levanta e a palavra vai dizer que ele se levantou e teve uma atitude: seguir Jesus. Então ele foi imediato aquele chamado do Senhor Jesus para ele. Mateus levantou-se de um lugar e foi sentar em outro. Tem uma música, né, de Padre Zezinho que diz: no meu telônio jogando a rede, sobre a figueira ou a caminhar, buscando água para minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E aquele lugar que Mateus estava na coletoria era um lugar detestável. Era um lugar, podemos dizer, da solidão. De um homem que ganhava muito dinheiro, mas que também usurpava daquele dinheiro. Porque ele dizia: olha, um para mim, dois para mim e um para lá, para o povo. E Jesus, com a sua misericórdia, cheio de amor, cheio de compaixão por aquele homem chamado Mateus, diz:
Vem, meu filho, vem que eu te quero aqui neste lugar agora, comigo. Então essa decisão de Mateus foi imediata.